a mais um Descubra as Camadas. Hoje chegamos ao episódio de número 9. 9, número de essência e completude. Ciclo que finda, nova aurora. Tem a perfeição dos virginianos. Não é à toa que eles nascem em setembro? Busca pela virtude, perfeição e o ser se ancora. Cada detalhe é sua arte. Minúcia e ordem, satisfação. No caos, um papel à parte. Vê o mundo com precisão. A sabedoria floresce no 9. Altruísmo, idealismo são sempre fortes. E com firmeza, se não fosse o 9, nós não nos moveríamos. E esse é mais um Descubra as Camadas. Aqui se fala de tudo, sobre tudo e com todo mundo. Senhoras e senhores, minhas e meus nobres, hoje falaremos sobre um tema muito delicado. É um tema que, na maioria das vezes, deixa as pessoas muito desconfortável. Abandonar, deixar alguém ou algo desprotegido, sem cuidado. Hecatalipse, ato de deixar algo para trás ou desistir de algo. Takalirri, renunciar a algo ou alguém, deixando essa pessoa para trás. Azivá, ato de abandonar ou desertar. Abandono é deixar, é desistir, se afastar. É renúncia, um ceder. Desertar, perder. É deixar, renunciar, soltar sem temor. Não importa em quantas línguas eu fale, em todas as línguas, abandonar é perder, abandonar é dor. Para falar desse tema delicado, convido uma pessoa muito especial, Cíntia Souza. Olá a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui no Descubra as Camadas, especialmente no episódio 9, que diz muito, né? Que é um número associado à sabedoria, como você já bem colocou, associado também ao orixá Nanã-Buruquê, que também é o orixá da sabedoria, dos pântanos, enfim. Espero contribuir aí de forma positiva neste tema tão importante e relevante. Maravilha, Cíntia. E para a gente começar, conta um pouquinho de você para a gente. Bom, falar sobre nós mesmos é uma tarefa complicada, eu diria. Mas, para resumir, eu sou a Cíntia, tenho 35 anos, sou enfermeira, sou especialista em gerontologia, né, que é o cuidado à pessoa idosa, que é o que nós iremos falar bastante sobre aqui hoje. Sou mestranda em educação, sou filha, sou esposa, sou neta, enfim, um pouco de cada coisa. Dizem por aí que sou multifacetada e perguntam como encontro tempo para fazer tantas coisas, mas isso é um resumo de quem é Cíntia. Perfeito. E hoje você trabalha na área da saúde ou na área da educação? Em ambas, né? As duas estão interligadas, né, na minha vida,
nessa questão profissional. Eu sou enfermeira há 13 anos. Iniciei especificamente somente na área da saúde, né, na área assistencial. E com o passar dos anos, a questão da educação, né, foi ganhando espaço dentro da minha vida profissional. E atualmente eu levo as duas em paralelo. Perfeito. E baseado aqui em pesquisas sobre o seu ser, conta pra gente um pouquinho da sua experiência em ILPIS. Pois é, as IUPs, né? Antigamente chamados de asilos, é um termo que caiu em desuso, né? E hoje a gente chama de instituição de longa permanência para idosos, que nada mais é que uma casa, né, um local onde os idosos que não têm com quem ficar ou que as pessoas não têm tempo de ficar, né, onde eles moram, né, onde eles residem, ou ainda agora tem uma nova modalidade que é a de creche, né? Então eles vão pela manhã, passam um determinado período do dia e ao final do dia ou ao final do expediente, né, do familiar, eles retornam, né, para os seus lares. Essa modalidade tem ganhado muitos adeptos, né, justamente porque as pessoas precisam trabalhar, então tem o seu horário ali de atividades laborais. E para que este idoso não fique em casa sozinho, o que representa risco, né, até a sua vida. Então, as pessoas têm optado, ao invés de institucionalizar, né, deixar com que ele more lá de maneira definitiva, né, que tenha o cuidado ali 24 horas por dia, acabam deixando ele passar o dia. Por vezes tem famílias que deixam, por exemplo, um final de semana, de repente vai viajar para algum lugar que não tenha tanta acessibilidade para o idoso. É uma opção excelente nesses casos. Eu preciso fazer uma pergunta provocadora agora, porque você finalizou a frase dizendo nesses casos. E sabemos muito bem que é algo muito comum, principalmente em nosso país, que a pessoa idosa ela fique muito abandonada pela família e acabam ficando ou abandonadas em um lar de idosos, esquecidas ali. Tanto você quanto eu trabalhamos em lares de idosos e sabemos o que é uma pessoa que está há 1, 2 meses tendo contato só com o recurso financeiro daquele filho, daquela filha, mas não há afeto, não há calor, não há valor. E você poderia falar para a gente sobre o abandono à pessoa idosa, a realidade, as consequências que isso traz? Antes de falar sobre, né, sobre esse ponto específico, é importante ressaltar aqui que institucionalizar não é sinônimo de abandonar. Como você bem disse, né, tem algumas famílias que deixam o idoso na instituição de longa permanência e, de fato, esquecem ele lá, né? Fazem ali só as suas obrigações financeiras e realmente não procuram visitar, não procuram ter contato, enfim. Mas também temos as famílias que não têm outra opção, né? Sei lá, filhos únicos, por exemplo, né? O filho único precisa trabalhar, precisa continuar ali os seus afazeres, enfim. E por vezes se não tem outra alternativa e acaba institucionalizando. Porém, são filhos que, né, aos finais de semana vão lá, visitam um idoso, levam para passear, levam para comer fora, né, buscam nas férias, enfim, né, são dois perfis aí totalmente diferentes.
Mas, de fato, falando do primeiro exemplo, né, que é assim, colocar na instituição, esquecer e não olhar para trás, traz assim dificuldades, né, questões assim bem negativas para o idoso, né, porque por vezes esse idoso ainda não foi acometido por alguma, né, demência neurológica, enfim, então ele tem consciência do que está acontecendo, né, e nas minhas experiências eu já fui diversas vezes questionada, né, pelos pacientes, né, onde está o meu filho, onde está o meu familiar, né, o que eu fiz de errado por eles terem me abandonado aqui, por ter me deixado aqui, por ter me esquecido aqui, né, será que eu fui um pai ruim, será que eu fui uma mãe ruim, né, então é uma fase assim de muita tristeza, de muitos questionamentos, né, eles têm bastante tempo lá para pensar, para refletir, e a maior parte deste tempo é um tempo regado a lembranças dolorosas, infelizmente. Ou seja, o abandono ele acarreta a vida dessa pessoa consequências físicas e emocionais. Você poderia falar um pouco sobre essas consequências? As questões físicas, né? Então, eu tive diversas experiências onde o idoso, acometido pelas questões emocionais, acabava que não queria mais fazer as atividades em grupo, não queria mais sair do quarto, consequentemente não tinha nenhum tipo de interação, não tinha nenhum tipo de movimentação corporal, né? O que acarretava ali em dificuldades musculares, ósseas, né? Atrofias, lesões até de pele por querer passar o tempo todo, dia e noite, na cama, deitado, enfim, né? São inúmeras essas questões físicas. E as questões mentais são imensuráveis, né? Nem tem como falar, eu acho que expressar em palavras, porque né, você dá a luz a uma pessoa, né? Você dedica a sua vida toda para cuidar daquela pessoa, para zelar, para oferecer amor, para oferecer afeto, né? E num determinado momento da vida onde o correto ou o justo seria você receber isso em troca, né? Ter a retribuição, ter a gratidão daquele filho, daquela filha, daquela neta, enfim. E aí você se depara com o abandono, com a falta de amor, com a falta de contato, bem complicado. Posso apenas imaginar. E por mais lamentável que seja esse abandono ancestral, porque às vezes nos falta a humildade de entender que seremos velhos um dia, todos seremos velhos se tivermos sorte. Sim, Então, um dia seremos nós que precisaremos desse cuidado. E às vezes a gente acaba esquecendo, pensamos que vamos ter 20 ou 30 anos para sempre, e não é bem assim que a vida funciona. exato. E dentro do abandono ancestral, eu acredito que tanto você quanto eu temos ligações e experiências pessoais em relação a isso. Você se importaria de falar daquela Vó Maria baiana, quase centenária, que traz muita alegria na maioria dos casos, porém tem sofrido com parte desse abandono? Como que foi a sua história pessoal em relação à sua avó? Pois é, falar sobre a minha avó é um privilégio, né? Minha avó é minha ancestral em terra. Como você bem disse, ela é mãe de 3 mulheres. Minha mãe é a caçula.
As outras duas filhas não têm contato com ela há 9 anos, mais ou menos, que é o tempo que ela está morando com a minha mãe. E por mais que ela esteja enfrentando a doença de Alzheimer, né, que é uma doença, é uma demência neurodegenerativa, progressiva e fatal. Por vezes ela tem alguns episódios de lucidez, né, e de lembranças, e ela questiona, né, repetidas vezes: cadê fulana? Cadê Beltrana, né? Cadê as minhas filhas? Às vezes lembra o nome, às vezes não. E é sempre complicado responder, sabe? Porque a gente quer privar, né, ela de um sofrimento maior, então, a avó tá trabalhando, tá ocupada, enfim, né, tentando amenizar a situação, mas é uma situação que não tem como ser amenizada, né, essa questão do abandono, então é bem triste vivenciar tudo isso, né. A minha avó encontra-se hoje quase centenária, né, com Alzheimer aí em nível médio para o grave, né? Então, no último mês, especialmente, o Alzheimer progrediu, né, com uma rapidez maior do que nos tempos anteriores. E dia após dia a gente tem notado, né, que as dificuldades têm aumentado, né, as percepções de tempo e espaço não existem mais. Muitas das memórias já foram perdidas, né? Ela mora com a minha mãe e todas as vezes, né, as últimas vezes que eu tenho ido visitá-la, ela me pergunta: e a sua mãe, como vai? Faz tempo que eu não a vejo, né? E eu falo: mas vó, né? A mamãe mora aqui com a senhora, né? E tento explicar, e por vezes chamo a minha mãe, e aí ela olha, né? E aí eu percebo aquele olhar mais perdido, né? Um olhar mais apático, um olhar mais distante, cada vez mais presente no dia a dia dela. E o que eu tenho feito e o que é importante, né, falar até para quem está nos ouvindo aqui hoje, que tenha um familiar, né, com doença de Alzheimer, é que eles podem esquecer, né, quem nós somos ou os nossos nomes, mas nós jamais devemos esquecer quem eles são e o que eles representam para nós, né? Então, o contato, o afeto, o pegar nas mãos, né, o beijo, o abraço, é muito importante, porque por mais que a memória esteja afetada, né, quando a gente toca, quando a gente abraça, quando a gente demonstra algum tipo de carinho, algum tipo de afeto, eu tenho certeza que em algum lugar ali, né, do consciente, do subconsciente, essa pessoa também vai entender. Não, né? Eu não sei quem é ela, mas eu sei que ela é importante para mim. Eu sei que eu sinto o amor que ela está emanando por mim. E é isso que vale. Lindo, maravilhoso. Eu acredito que você trouxe conhecimentos muito valiosos. Eu, pelo menos, aprendi bastante escutando com você até aqui e acredito que quem estiver nos escutando também vai ter essa oportunidade de aprender. Cíntia, eu não sei se você tem propriedade para falar sobre isso, mas eu tenho duas provocações para te fazer e não precisa se sentir mal caso você não saiba como responder. É algo muito comum aqui no Descubra as Camadas. A gente tenta falar de tudo, sobre tudo e com todo mundo.
mas às vezes eu não sei, o entrevistado não sabe. Você acredita que há algum problema quando nós estamos cuidando de uma pessoa que depende da gente, uma pessoa que foi abandonada, talvez não só pela família, porque geralmente quando esse tipo de coisa acontece, a primeira coisa que a gente pensa é na família. Mas tem pessoas que são abandonadas pelo Estado, tem pessoas que são abandonadas pela comunidade, pessoas que são abandonadas pelo seu meio religioso, sua comunidade religiosa, e é muito comum em uma parcela racial da sociedade. Eu acredito que falando assim, quem está ligado no assunto vai entender do que a gente está falando aqui, que o abandono é muito comum. E nós sabemos muito bem que segundo as palavras do Silvio Almeida, o racismo estrutural, ele é uma tecnologia. Então é muito comum que esse abandono que nós mencionamos aqui, ele aconteça com determinadas pessoas, e essas pessoas elas têm cor, elas têm raça. Então, o abandono ancestral, você acha que como que a gente pode relacionar a busca pela ancestralidade, essa conexão ancestral com religião, para que se o abandono bater na minha porta, eu não me abandonar? Porque por muitas vezes o desejo é esse. Eu fui abandonado pela família, eu fui abandonado pelo Estado, pela minha comunidade religiosa, e aí eu penso, eu vou me abandonar, eu peço para Deus me tirar de mim. Eu paro de me cuidar, eu paro de me valorizar. Como que nós podemos confrontar esse autoabandono? Uma pergunta um tanto complexa, né? Descobrindo as camadas do conhecimento. Sim, mas não sei se vou conseguir responder, né, a totalidade desta pergunta e a grandeza deste questionamento, mas eu acho que a gente pode começar pensando em autoconhecimento mesmo, né? E antes de pensar no outro, que nem, igual você falou, né, abandonado pelo Estado, pelas comunidades, enfim, pelos outros grupos, mas antes de pensar quem eu sou naquele grupo que me abandonou, quem eu sou na sociedade em que eu vivo, eu preciso ter ciência e consciência de quem eu sou para mim mesma, né? Quando estou sozinho, longe de tudo e de todos, quem eu sou, né? Quem é a Cíntia, quem é o Alexandre, quem é você que está nos ouvindo neste momento. Eu acho que a partir daí a gente consegue ir descobrindo estas outras camadas e, quem sabe, chegar num denominador comum para este questionamento que você fez. Perfeito. Muito bom mesmo. E aproveitando que estou com uma profissional da saúde, uma outra coisa que sempre escuto é: eu já tô velho mesmo. Por que que fica falando o que eu tenho que comer e deixar de comer? Deixa eu comer o que eu quiser. A gente pode de vez em quando ir lá e comer um pastel, mesmo sabendo que não é a melhor alimentação, mas pelo menos ali uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, a gente sair daquela dieta para agradar o nosso velhinho, a nossa velhinha querida. Não só pode, como deve, né? Nestes momentos, eu acho que a gente precisa ter ali, precisa prevalecer a questão do bom senso, né? Por mais que a maioria dos idosos sejam acometidos aí pelas principais doenças crônicas, falando aí doenças, né, cardiológicas, hipertensão, diabetes, enfim, algo que está presente aí na maioria da vida desses idosos,
Mas, né, como você bem disse, eles já estão ali, né, na terceira idade, né, na fase onde se aproxima a finitude de tudo isso aqui, né, da vida. Então, por que não proporcionar um momento de prazer para este idoso, né, para este familiar? Minha amada vó Maria mesmo, né, mesmo diabética, mesmo a gente sabendo de todas as restrições alimentares que ela tem, eu, Cíntia, enquanto profissional de saúde, sim, a acompanho, né, semanalmente ou quinzenalmente para um passeio, para um pastel, como você bem falou, que ela adora, né, para tomar um refrigerante que ela adora. E eu acho que é isso que a gente leva, né? Ela, por vezes, como eu já mencionei, não lembra quem sou eu, mas ela lembra desses bons momentos onde a gente vai até a padaria da esquina, senta juntas, né? Fica ali na maior parte do tempo de mãos dadas, né? Porque friso aqui mais uma vez que o contato físico, né, e este afeto é muito importante. E aí ali a gente compartilha, né, então, de um pastel, de um refrigerante, e ver ela sorrindo e ver ela feliz, né, comendo o que ela gosta, num momento que lhe propicia prazer, sim, sem palavras. Perfeito, muito obrigado por essa pérola de sabedoria. E surgiu mais uma provocação aqui. Nós já estávamos caminhando para o final, porém eu encontrei um texto seu e eu faço questão de lê-lo aqui e pedir para que a autora comente. Esse texto diz assim: Minha ancestral encarnada, a qual divido os cuidados com minha mãe. O familiar cuidador ou a familiar cuidadora precisa de folga, relação com a saúde mental e desgaste físico e emocional, principalmente quando se tem diagnóstico de Alzheimer. Os desafios diários da perda progressiva das funções cognitivas e da memória são desafios muito duros com que temos que lidar. E aí eu vejo uma filha cuidadora ou uma neta cuidadora se tornando uma estranha. A dificuldade naquele olhar que sempre foi doce e carinhoso para comigo, mas passa a me olhar como uma esquisita, uma invasora da privacidade, mesmo quando estou tentando ajudar. É triste ver a doença progredir. É triste ver aquilo que era doçura virar agressividade. Como lidar com isso? Eu sei que é um pouco repetitivo, mas às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de todo mundo. É algo que a gente aprende na educação. Precisamos explicar o óbvio. Fala um pouco do quem cuida de quem cuida. Bom, é um tema super pertinente, né? Inclusive foi tema de estudo da minha pesquisa da graduação, e trazendo o que a gente teve de resultados lá, né, em 2011, para os dias atuais, poucas coisas mudaram, né? O perfil do familiar cuidador é a filha, né, geralmente mulher, solteira, né, que nunca casou, que tem filhos e que passa a ser a cuidadora principal deste idoso. O problema é que esta filha cuida deste idoso 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? De segunda a sexta, aos finais de semana, aos feriados, nas férias de junho, nas férias de dezembro. E essa pessoa, este cuidador, não tem folga, né? Não tem tempo disponível para o seu próprio lazer, para sua própria vida, né? Por que não dizendo? E de fato fica este questionamento, né? Quem cuida de quem cuida?
Por vezes este cuidador não tem tempo nem para cuidar de si, né? Ele se esquece, ele se anula, deixa a sua saúde física, mental, espiritual de lado, deixa a sua vida social de lado. Por vezes ele é abandonado, né? Pelo sua círculo de amizades, né? Enfim, é um tema que a gente precisa falar sim, né? E a saúde dessas pessoas fica à mercê, né? Fica realmente sem cuidado nenhum, né? E por vezes essas pessoas adoecem até mais do que o familiar com o qual ela está cuidando. E aí que as coisas complicam de vez. E complicações já temos demais. Muito obrigado por nos ensinar isso. E, Cíntia, uma mensagem para quem é idoso ou idosa está nos assistindo. Segundo os dados aqui do Descubra as Camadas, a pessoa mais velha que nos escuta tem 55 anos, mas a gente nunca sabe, às vezes pode ter uma pessoa idosa que escuta da conta de Spotify de alguém mais jovem. Então, o que você tem para dizer para o idoso e a idosa que nos escuta e para quem tem uma pessoa idosa em casa e está nos ouvindo? Então, para este idoso, né, que tem o privilégio, né, de envelhecer nos dias atuais, né, onde a gente vê aí gradativamente o aumento desta população, né, com idade igual ou superior a 60 anos. Eu tenho a parabenizar e agradecer por estar ouvindo, né, nós aqui neste episódio número 9 de Descubra as Camadas. Oferecer também de forma carinhosa este episódio, né? Como falamos que está associado aí à sabedoria. E as pessoas que têm o idoso em casa, né? Eu vou repetir a mesma mensagem de que o cuidado é essencial. E quando eu falo de cuidado, eu falo no sentido mais amplo da palavra. Cuidado não é só saber se tomou banho, se alimentou nos horários certos, se tomou as medicações nos horários certos. Cuidar, né? Eu, enquanto enfermeira, acho que tenho propriedade para falar sobre isso, porque a enfermagem é a arte do cuidar. Então, cuidar é dispensar tempo para esta pessoa e tempo de qualidade, né? Ouvir esta pessoa, né? Ter uma escuta qualificada. Não precisa ser um profissional para colocar em prática a escuta qualificada. O que é a escuta qualificada? É você ouvir com atenção, com empatia, com interesse pelo que aquele idoso, né, tá te falando, tá lhe contando. Pode ser a terceira ou a sétima ou a nona vez que ele esteja te contando aquela mesma história, mas ouça com atenção, porque para ele é a primeira vez. Então, este é o cuidado que nós devemos dispensar a essas pessoas que fizeram tanto por nós, pelas nossas famílias e pelo que nós somos hoje, né? E a questão da empatia, do afeto, acompanha tudo isso, né? É muito importante, parece até desnecessário falar, né? Dispense amor e cuidado para a pessoa que cuidou de você, ou dispense amor, cuidado e afeto para a pessoa que lhe deu a vida. Mas eu bem sei que são coisas que precisam ser ditas e mais do que isso, que são coisas que precisam ser colocadas em prática. Eu tenho uma frase sua para trazer aqui, mas depois de ter passado pelo Covid algumas vezes,
a memória já não é mais tão boa, mas a ideia da frase eu tenho clara como água na minha cabeça. Qual Escutar é? é oferecer saúde. Sim, A exatamente. escuta, eu estou tentando lembrar exatamente. Eu sei que é uma frase assim que causa uma catarse na gente, mas é nesse sentido de que escutar é um ato de saúde também. A escuta ativa é oferecer saúde. Quando nós oferecemos a nossa escuta de verdade, não só ficar parado ali e levar a mente para um outro lugar, mas o estar ali, ver a pessoa, escutar a pessoa, isso é oferecer saúde. Exatamente. É isso. Maravilha. Bom, nós chegamos ao final e eu gostaria de deixar uma mensagem para você, meu amigo, minha amiga, pessoa idosa, ou para você que tem uma pessoa idosa em casa. Eu sei que o sentimento de abandono ele pode ser doloroso, mas eu quero que você saiba que você é uma pessoa valiosa e que ainda há muitas alegrias esperando e esperançando por você. A gente pode mudar o nosso jeito de pensar. Por mais que a gente olhe para todo lugar e a mente, a vista já está tudo muito confuso e parece que tudo é igual, mas a gente pode virar uma chave dentro da gente e viver essas alegrias. Eu acho que cada amanhecer tá doido para te trazer uma nova chance de descobrir o amor, a companhia em lugares inesperados, mesmo que a gente não possa sair do lugar. Mas a gente pode pensar e fazer com que o lugar da onde a gente não sai seja um lugar diferente. Busque o apoio, amigos, familiares, grupos comunitários, pessoas que se importam, que estão prontas para estender a mão. Você é um tesouro. Você é um tesouro de sabedoria, de experiência. Ah, mas até aqui onde eu vivi eu só fiz coisa errada. Ótimo! Então ensine para que não façamos as coisas erradas. Hoje, a era da tecnologia, ou talvez a gente já até passou, estamos além da tecnologia, e a gente está tão sedento de saber, a gente está tão sedento de ter esse contato com a sabedoria ancestral, porque ninguém se olha, porque ninguém se escuta, porque ninguém se toca, porque ninguém ama. O mundo está ficando cinza e o mundo ainda precisa do seu brilho. Então, meu amigo, minha amiga, não perca a esperança. Pode ser fácil para eu estar falando isso, mas não perca. Tem esperança para você também. Se tem vida, tem esperança. E que a cada dia uma nova oportunidade apareça em seu caminho com carinho e te convide a criar novas memórias. Lembre-se, você nunca está realmente sozinho ou sozinha. Esse é mais um Descubra as Camadas, onde nós buscamos oferecer conhecimento, entendimento, amor, amparo, valor, tudo com um único objetivo, para que a nossa raça, a humana, aprenda a viver melhor. Possamos expandir a nossa consciência. E eu finalizo deixando nobres saudações ao seu lobo frontal, um caloroso e cordial abraço ao seu sistema límbico e um beijo de luz para o seu subconsciente. Até a próxima!